Tá certo, meus caros. Vamos lá, nós temos bastante o que conversar aqui nesse boletim. E a primeira coisa que eu quero perguntar, pessoal, para vocês, quem de vocês aí, né? Quantos de vocês viu a nossa entrada urgente ontem à noite? Porque ontem já fim da tarde, início da noite no Brasil, Mojtaba Khamenei foi confirmado como o escolhido pelo o Conselho dos 88, como é chamado dentro do Irã, para ser o novo Ayatollah, agora de maneira definitiva. E o cartão de visitas do Mojtaba Khamenei, o novo Ayatollah, foi justamente fazer uma saraivada de mísseis muito forte contra o Irã. E eu trouxe aqui ontem vários pontos para vocês, tá? De preocupação. Eu vi que alguns amigos até falaram: Nossa, PH, eu vi que você estava bem tenso. Eu vi nos comentários, né? Conheço o trabalho do PH há muito tempo e vi que ele estava bastante tenso nessa transmissão de ontem. E sim, pessoal, porque a entrada do Mojtaba Khamenei nesse cenário, ele vai ampliar e muito as tensões. Se é que é possível, PH, ampliar ainda mais as tensões no meio de uma guerra, sim, é porque existia ali uma expectativa de talvez alguma solução diplomática ser buscada, principalmente depois, né, de uma sinalização um pouco cínica, mas foi uma sinalização que o presidente Pashinian deu no sábado, né? Tudo bem que ele e o Trump acabaram trocando rusgas e tudo mais, mas muito do que nós dissemos ontem, tá, está começando a se comprovar hoje. Então, assim, se você assistiu o programa de ontem, você vai se surpreender com algumas coisas que nós vamos trazer aqui agora para vocês, tá certo? Então, eu vou começar por essa questão da Turquia, lembrando que se você também quiser participar da nossa pauta, você pode enviar aí o seu comentário através de um super chat ou um pix com comentário, as instruções, né? Então aqui, ó, o pix com comentário através do livetip.gg. Só um momentinho, pessoal. O Ivan tá me mandando um alerta aqui. Só um minutinho, por favor. Voltei, pessoal. Vamos lá. Então, aonde eu estava? As pautas não param, tá, gente? As pautas não param. Eu vou ter que parar para ver com calma depois o que o Ivan mandou aqui, porque é muita coisa, literalmente. Então, a gente está no ritmo de cobertura, vocês perdoem quando esse tipo de coisa acontece, tá? Vamos lá. A Turquia afirma que as defesas da OTAN derrubaram o segundo míssil iraniano, tá? A Turquia informou há poucas horas, nesta segunda-feira, que as defesas aéreas da OTAN derrubaram um segundo míssil balístico iraniano que havia entrado em seu espaço aéreo e alertou que agiria contra qualquer ameaça semelhante, que cada vez mais representa um teste para Ankara, a capital da Turquia, e a OTAN. O incidente no sul da Turquia marca o segundo míssil interceptado pelo Irã na última semana. A Turquia, segundo o maior exército da OTAN e vizinho do Irã, alertou Teherã no sábado, como nós mostramos aqui para vocês, que se atacar novamente, eles iriam responder, mas não sugeriu qual seria essa forma, né, de resposta. Olha só, um porta-voz da OTAN confirmou que a aliança havia interceptado o míssil a caminho da Turquia e que manteve sua prontidão para defender os aliados. Diferente do míssil que chegou no sábado, que foi abatido fora da Turquia, o míssil de hoje entrou no espaço aéreo turco. Seus fragmentos caíram em uma região situada entre uma base aérea crítica a oeste e uma base de radar a leste, ambas usadas pelos Estados Unidos e pela OTAN. Abre aspas. Mais uma vez enfatizamos que todas as medidas necessárias serão tomadas de forma decisiva e sem hesitação
contra qualquer ameaça dirigida ao território e espaço aéreo do nosso país, disse o ministro da Defesa turco, acrescentando que não houve vítimas no incidente. E ele continua, aspas, também reiteramos que é do interesse de todos dar ouvidos aos alertas da Turquia a esse respeito. Tá? Então, pessoal, ontem eu informei para vocês, eu comentei que o Mojtaba Khamenei era o braço duro, ele era o braço de ferro do seu pai, do Ayatollah Khamenei, e que isso levaria a uma ampliação, a demonstração de força para tentar elevar o moral da Guarda Revolucionária. Por quê, pessoal? A Guarda Revolucionária, ela está com o moral abalado, a morte do Khamenei abala também, os diversos bombardeios, a insuficiência de defesa aérea que o Irã tem, não estou dizendo que não tenha defesa aérea, mas que é insuficiente, e o Mojtaba Khamenei, ele precisa, de qualquer forma, ter o apoio do braço armado do regime, das três pontas, né? O teológico, o da pólvora, que é a Guarda Revolucionária Iraniana, e o político. Todos esses braços são importantes, mas o Mojtaba ele precisa elevar o moral das tropas, ele precisa elevar o moral da liderança das armas. Então ele vai com tudo para cima de Israel. Agora ele providencia um novo ataque contra a Turquia, o que cada vez mais vem demonstrando que a intenção é fazer com que todos fiquem tão envolvidos no conflito que chegue a um ponto que seja insustentável para os aliados de Israel e dos Estados Unidos e esses comecem a pressionar os dois, segundo a visão que indica aí que vem do Irã, para que a guerra pare, tá? Porque, novamente, bombardear o Azerbaijão e bombardear, né, a Turquia não faz o menor sentido. São dois países que têm governos com bons olhos para o regime dos ayatolás. E mais uma ponte vai sendo queimada. E o regime iraniano não terá, com o Mojtaba Khamenei, segundo o que foi declarado pelo próprio Donald Trump na semana passada e por Benjamin Netanyahu, nenhuma ponte de negociação, pois ele é dos radicais mais duros dentro do regime. Vou indicar dois materiais aqui para entender melhor, tá, pessoal? Tem um vídeo lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos que eu faço um briefing do Mojtaba Khamenei e o vídeo de ontem também, onde eu vou fazendo todas as ligações do que viria pela frente a partir de agora, que já começou a se desenhar claramente, tá? Um outro ponto que chama a atenção também, tá, pessoal, é que a Turquia, apesar de ser um dos principais países da OTAN, e ela é um dos principais países da OTAN, primeiro pela sua posição geográfica, segundo pelo tamanho do seu contingente militar, ela não tem defesas aéreas próprias, tá? Isso daqui é uma deficiência da Turquia que vai ficando exposta. Todo o aparato e o sistema de defesa aérea da Turquia é da OTAN. Isso daqui é mais um fator ainda que pode jogar contra o Irã, tá? Porque nós sabemos que Recep Tayyip Erdogan é uma figura sui generis. Ele é uma figura que acaba deixando muitos vácuos diplomáticos para todos os lados e acaba colocando muitas vezes a OTAN emparedada por esse jogo duplo, triplo que ele faz diplomaticamente desde que é presidente da Turquia. O que significa isso, pessoal? Que pelo fato do Irã estar bombardeando ou tentando bombardear a Turquia e o Recep Tayyip Erdogan ser totalmente dependente da OTAN, diminui o nível de chantagem, pressão, imposição que o Erdogan possa fazer aos países ocidentais, aos aliados de dentro da OTAN.
o que torna a ação do Irã de bombardear a Turquia ainda mais bizarra, né? E muito mais perigosa para o próprio Irã nesse momento, certo? Vamos lá, pessoal. Tem outro ponto que é muito importante nisso daqui também, que envolve a ampliação do conflito, porque nós estamos assistindo, tá, um aumento do dólar nessa manhã. As bolsas e os índices do preço de barril do petróleo na madrugada aumentaram drasticamente, tá? Nós estamos falando de a primeira vez desde a pandemia onde o preço do barril do petróleo passa dos $100 e o presidente Donald Trump, ele até trouxe isso ontem à noite para vocês, ele informou que esse é um preço baixo a se pagar, tá? Mas nós temos aí, no meio de tudo isso, uma uma outra situação que vem chamando a atenção, que é o ministro da Relação Exterior do Irã. Ele, falando justamente sobre isso, fez uma publicação no X, o Abbas Aragaki, que era a pessoa que estava liderando as negociações com o genro de Donald Trump e com o Steve Witkoff, ele dobrou agora também a provocação. Perceba, desde sábado, o nível de provocação entre os dois países está aumentando, e ele fez uma publicação agora provocando os Estados Unidos da América e que faz parte dessa nova linha do Mojtaba Khamenei. Percebam a mudança desde que o Mojtaba Khamenei foi anunciado como o novo Ayatollah, essa mudança retórica, essa mudança no campo militar e essa mudança nas ações. Olha só, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragaki, destacou a alta dos preços do petróleo em uma postagem no X nessa segunda-feira e zombou o nome militar que os Estados Unidos deu para a Operação Epic Fury, ou a Fúria Épica, tá? Épica, perdão. E agora nós temos aqui a postagem que o Aragaki fez no X. Quer ver? Deixa eu pegar aqui e colocar na tela para vocês, pessoal. Só um segundinho, por favor. E esse daqui é um ponto que vai corroborar com o que eu disse, que o Irã, ele... Eu já venho dizendo há um tempo para vocês, pessoal, que a vitória para o Irã nessa guerra é o regime sobreviver, tá? A sobrevivência do regime, ela é a vitória que o Irã pode alcançar. E um ponto que eu disse agora há pouco na abertura do programa, eles estão tentando criar um caos tamanho que os Estados Unidos sejam obrigados pelos seus próprios aliados a sentar e ir para a mesa de negociação, tá? Então, ele disse aqui, deixa eu traduzir para vocês. 9 dias após o início da operação Erro Épico, tá aqui a provocação, Erro Épico, os preços do petróleo dobraram, enquanto todas as commodities dispararam. Sabemos que os Estados Unidos estão conspirando contra nossas instalações de petróleo e nucleares na esperança de conter um enorme choque inflacionário. O Irã está totalmente preparado e nós também temos muitas surpresas reservadas, tá? Então, assim, vejam a diferença. No primeiro dia nós temos o Ayatollah Khamenei morrendo e depois, ou sendo assassinado, sendo eliminado, né? Fica para o gosto de quem quer tratar essa questão. E o Irã estava ali em uma posição de ataque, fazendo as suas ações, mas com o discurso ainda contido. Novamente, como nós previmos durante toda a semana passada, se o Mojtaba Khamenei viesse, a coisa iria ampliar muito. E o Abbas Aragati, que era um dos que estavam ainda moderados no discurso na semana passada, já está, né, tripudiando dos Estados Unidos e também falando agora
que eles têm muitas surpresas reservadas. Isso é retórica? Isso pode ser alguma coisa, alguma carta na manga que o Irã tenha realmente? Não sabemos. Não tem como afirmar isso abertamente. Mas percebam que a escalada da guerra foi para um outro patamar. Foi para um outro patamar, né. E aí tem um ponto para o Donald Trump aqui, que ele precisa, ficar muito atento. Ó, pessoal, a informação que eu tô pegando aqui, que o barril de petróleo estava em 102 na madrugada, tá, que eu conversei com vocês ontem. Agora já está em $119, tá, foi de $102, subiu $17 eh, em menos de 12 horas. Em menos de 12 horas, tá? Só para a gente ter uma noção aqui bem clara do que está acontecendo. Um outro ponto que a propaganda dentro do Irã, ela tá muito, muito, muito forte, tá, pessoal? O regime ele tem mostrado nas ruas do Irã, principalmente através da mídia estatal, um apoio massivo da população ao regime iraniano. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá, pessoal? Porque dentro do próprio Irã, os dados mostram que apenas 20 a 23% da população iraniana é de fato xiita e que apoia o regime iraniano. Eles teriam um apoio aí na casa, vamos arredondar para 25, 30%, é mais ou menos um PT, né? Só que eles estão colocando todo o aparato de propaganda nas ruas, já imprimiram cartazes com a foto do Mojtaba Khamenei para fazer o culto, tá, à personalidade do grande líder. Então nós temos aqui algumas imagens que a Reuters está disponibilizando, né? Então tá aqui, ó, já ele com o quadro ali, ó, dos outros dois ayatollahs aqui no fundo, né, o Khomeini, o Khamenei e agora o Mojtaba sendo posto aqui. Então começa um aparato de propaganda muito, muito, muito forte. E reparem, né, sempre colocando mulheres à frente, né? É uma coisa que o regime faz bastante. Ou é a guarda revolucionária ou são mulheres que eles vão colocando ali na frente, tá? Vamos lá. Hã, o Hands Free Style Project está colocando que o Brent está 98, né? Bom, a informação que eu tenho aqui, ó, que o preço, ó, os preços do petróleo dispararam para mais de $119 por barril nesta segunda-feira, atingindo níveis não vistos, tá? Desde da metade de 2022. O índice que eu estou tendo acesso aqui em tempo real, a atualização de 29 minutos atrás, tá bom, pessoal? Então, assim, eh, aí aqui é o ponto, né, que eu tô trazendo para vocês do valor. Hã, tipo, o Brent chegou a subir 29 na madrugada, batendo 115. Olha, a informação que eu tenho da Reuters nesse momento, de 29 minutos atrás, 119, pessoal, tá? 119. Aí depois a gente pode apurar para ver como vai ser o fechamento do dia, né? Qual que é essa flutuação. Vamos lá. Além disso, temos outras imagens aqui. Olhem só, essas imagens são de Teherã, tá? Agora não se essas imagens foram disponibilizadas pelo regime, tá, pessoal? Então não sabemos se essas imagens aqui são do Irã hoje, por exemplo, dando todo esse apoio aqui, ou são imagens que eles estão recuperando, tá? Vamos lá. Olha só. Meus caros, a situação dentro do Irã vai aumentar. Lembra de outro ponto que eu trouxe para vocês? Ontem eu até fiz um alerta, eu procurei fazer isso com muita parcimônia, né, eu até falei: "Olha, eu sei que muitos, eh, brasileiros, pessoas que têm parentes, assistem aqui o nosso trabalho, assiste o PH Vox nos Estados Unidos, que é onde eu estou, assiste na Europa, no Oriente Médio,
E eu falei que era importante o que eu ia falar, mas era necessário ter uma precaução. Eu não queria causar alarmismo, tá? Uma precaução era muito importante em aglomerações, nas ruas, redobrar a atenção por conta de células adormecidas que poderiam, tá, poderiam vir à tona com a subida do Mojtaba Khamenei. Ele era o braço forte de articulação do seu pai com o Hezbollah, com o Hamas, com os Houthis. Isso eu trouxe na semana passada no briefing que levantamos dele e falei ontem novamente sobre isso. E agora, tá? Agora, a ABC News dos Estados Unidos traz à tona informações acerca disso, que eu falei ontem. Não quero parecer ser alarmista e não estou buscando ser alarmista. Estou falando isso com responsabilidade. E tá aí, pessoal. Menos de 12 horas depois, vem informações à tona. O regime iraniano pode estar ativando células adormecidas em países estrangeiros, segundo comunicações interceptadas. A inteligência dos Estados Unidos analisou mensagens criptografadas que podem estar servindo como um gatilho operacional para ativos adormecidos no exterior, segundo informações da ABC News, uma das grandes emissoras de televisão aqui dos Estados Unidos, tá, pessoal? Células adormecidas são grupos secretos que tendem a permanecer inativos até serem ordenados a realizar atividades de espionagem ou terrorismo. Acredita-se que as transmissões interceptadas foram codificadas e destinadas a, abre aspas, destinatários clandestinos, fecha aspas, sem internet ou acesso a redes móveis. Acredita-se que as comunicações tenham se originado dentro do Irã. O alerta de inteligência americana afirmou, aspas, embora o conteúdo exato dessas transmissões não possa ser determinado atualmente, o surgimento repentino de uma nova estação com características internacionais de retransmissão justifica uma maior consciência situacional. Tá? Então, eu faço questão aqui de ler, né, esse dado para deixar claro que ontem, de maneira alguma, tá, eu estava querendo utilizar do caos para ampliar uma preocupação, é algo que nós nunca fizemos aqui e não seria agora que iríamos fazer. Mas tem muita gente nova chegando no canal, a quem eu agradeço, dou as boas-vindas, e é importante a gente frisar isso daqui, tá? Isso estava cada vez mais claro, e agora nós temos, de fato, a comprovação desse caminho. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça, porque quando essas células são ativadas, as vítimas sempre são pessoas inocentes que não têm nada a ver com o que está acontecendo, seja do lado que for, mas o Irã trabalha para utilizar essas pessoas para criar o terror midiático. Outra ação muito perigosa do Mojtaba Khamenei, que logo após assumir o poder no Irã, mira agora os iranianos que estão fora do país. E isso daqui vai ficar mais perigoso. Para quem achou que o PH talvez estivesse preocupado, ou outros acharam que o PH estava exagerando ontem à noite, esse programa aqui é só para confirmar, pessoal, rapidamente tudo o que nós trouxemos. Irã ameaça confiscar bens de pessoas que vivem no exterior. A Procuradoria-Geral do Irã emitiu um alerta formal aos cidadãos iranianos que residem no exterior, informando que seus bens em território nacional serão confiscados caso colaborem com países considerados inimigos. O comunicado oficial cita especificamente que o apoio ou a cooperação com o que define como, abre aspas, agressor americano sionista, fecha aspas, resultará na perda total de propriedades e outras sanções legais. Tá?
De acordo com o órgão, as punições não se limitariam à esfera patrimonial. O governo iraniano estabeleceu que qualquer ação operacional realizada em benefício de Israel, dos Estados Unidos ou de agentes afiliados que atente contra a segurança nacional será punível com a pena de morte. A decisão endurece o controle sobre a população que vive fora do país em um momento de escalada e tensão regional. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, porque isso aqui acende um alerta de algo que está acontecendo nesse exato momento, que ainda é pior. A seleção de futebol feminina do Irã foi para a Austrália, tá, nesse final de semana, e durante o início da partida, elas se negaram a cantar o hino da República Islâmica do Irã. Foi uma forma de protesto que as jogadoras fizeram. E chegou informações que vazaram, tá? De que elas seriam punidas no retorno ao Irã. Acabou o jogo, elas foram postas no ônibus e muitas jogadoras, tá? Muitas jogadoras do Irã, isso é extremamente preocupante, tá, pessoal? Começaram através de linguagem de sinal pela janela do ônibus pedir socorro. Começaram a pedir socorro. Pessoal, tá falando que às vezes eu tô trocando o país. Se eu fiz isso, me perdoem, tá? Irã, Israel, é muita informação ao mesmo tempo. Perdão. Elas começaram a pedir socorro através da linguagem de sinais. Vários iranianos lá na Austrália, tá? Tentaram parar o ônibus, ficaram batendo no ônibus, tentando parar o ônibus para retirar essas jogadoras de dentro do ônibus e exigir que o governo da Austrália fizesse algo, desse algum tipo de asilo, tá? Eles não conseguiram, o aparato de segurança ali não conseguia identificar se era segurança do torneio, se era segurança do próprio regime iraniano, o que era, se era da Austrália. Tirou os manifestantes e o ônibus seguiu viagem. Não se sabe o que vai acontecer com essas jogadoras. Mas a preocupação é que, caso elas voltem para o Irã, elas fossem presas. Mas, lendo isso daqui, que eu trouxe agora, acabou de sair, pessoal, que eles vão aplicar a pena de morte a qualquer pessoa que seja contra a ditadura deles, e ainda mais por se tratar de mulheres, tá? Porque a gente sabe como funciona a questão das mulheres dentro do Irã. É realmente preocupante. Talvez seria o momento da FIFA diplomaticamente tentar alguma coisa. Se essas mulheres não saíram da Austrália ainda, o que eu acho que é cada vez mais impossível a essa altura, enfim, elas correm sérios riscos de todo tipo de violência, tá, pessoal? De todo tipo de violência, porque para o regime iraniano, se você é infiel, tá? Infiel é quem não é submisso, né? O Islã significa isso, submissão, não é conversão, é submissão. Se você é infiel, sua vida não tem valor. E isso, inclusive, tá? Isso, inclusive, valida moralmente, entre 50 mil aspas, na visão deturpada dessa gente, a violência sexual contra as mulheres, inclusive a pena de morte, tá? Então, assim, a situação da seleção de futebol feminina do Irã é alvo de uma preocupação enorme nesse momento. Eu até parei para falar disso daqui no meio da pauta, porque é muito, muito importante. O Luiz Oliveira diz aqui, gente, olha, eu vou falar uma coisa assim. A FIFA PH, kkkk, inocente. Meus amigos, desculpa, mas o mundinho do X, o mundinho da teoria da conspiração, sabe? Que
muita gente faz na internet, inclusive canais e tudo mais, ele não funciona bem como o conspiracionista vende para você. Diplomacia, relações internacionais, elas não são feitas a partir desse mundinho conspiracionista, sabe? Onde você pega o caso Epstein e liga com tudo, por exemplo. Ah, kkkk. Não, a FIFA tem muito poder de bastidores, tá? A FIFA, inclusive, é o órgão máximo do futebol e que organiza os torneios. E a FIFA, nesse exato momento, tem um interesse muito grande, inclusive na diplomacia com os Estados Unidos, e estão em contato próximo com os Estados Unidos, porque a Copa do Mundo vai ser aqui em 4 meses, tá? Então, Luiz Oliveira, aqui ele está colocando aqui, mas veja a história da FIFA. Meu amigo, acorda para a vida, Luiz. Desculpa ser tão direto aqui. Sai desse mundinho de conspiracionista, de ai, não vamos encaixar, olha a cor da gravata, que não sei o quê. Esse mundo que tem uma pequena ponta de verdade, mas desculpa, meu caro. A gente está falando de vidas de pessoas que estão em risco agora. Você acha, por exemplo, que a FIFA, que está organizando uma Copa do Mundo daqui a 3 meses dentro dos Estados Unidos, trazer o problema, levar para a ONU, acionar vários países do mundo, inclusive o governo da Austrália não tem peso? Ah, porque o João Avelange, ele quando estava lá, o Joseph Blatter, acorda. Gente, parem de se deixar levar por idiotices conspiracionistas de internet o tempo inteiro. O mundo real não funciona com esse joguinho de encaixa aqui, aperta aqui e olha, não, agora tudo faz sentido, tá explicado, tá? É disso que a gente está falando, né? Vamos lá. Ah, gente, eu não vou. Se você, assim, se uma pessoa não consegue entender o que está acontecendo agora e o poder diplomático que a FIFA tem nesse exato momento, principalmente com o governo americano, e como eles podem acionar diplomaticamente várias esferas, desculpa, eu não vou abrir a cabeça de ninguém e desenhar com a caneta. Se você quer continuar se enganando com conspiraçãozinha fajuta de internet, beleza. Mas agora, se você está olhando para a realidade, para o que está acontecendo, a FIFA tem uma responsabilidade acima de tudo e a possibilidade de ajudar e muito essas mulheres, tá? Vamos lá. Continuando aqui com a pauta. Gente, sem flood no chat, tá? Senão a gente vai ativar a Tramontina. Reação da diáspora iraniana, voltando agora para a pauta. A ameaça surge após uma onda de manifestações globais. Milhares de iranianos que vivem na Europa, América do Norte e Austrália realizaram atos contrários ao regime. Em diversos protestos, houve celebrações referentes aos ataques militares sofridos pelo país à morte do líder supremo Khamenei. Então, o que está acontecendo agora, pessoal? Muitos iranianos, isso daqui é uma coisa importante de se entender. Inclusive, eu já tive contato com alguns ao longo dos últimos 2 anos. Eles estão na diáspora, tá? Eles estão fora do Irã, mas possuem parentes dentro do Irã. Para o regime começar a perseguir, escrevam o que eu estou falando. O Mojtaba Khamenei vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Começar a perseguir os familiares desses iranianos que estão fora do país, dentro do país, não vai demorar. Inclusive com confiscação de bens, imóveis e tudo mais. Principalmente se o regime virar e falar assim: olha, não, você comprou essa casa aqui com dinheiro que você recebeu de fora do seu parente de lá,
Então, tecnicamente, essa casa aqui é deles. Esse carro aqui, então, é dele. Nós vamos confiscar. Vocês estão percebendo o que está acontecendo dentro do Irã agora, nesse momento? E por que que ontem eu fiz esse alerta de como é perigoso e como era perigoso, temerário e preocupante que o Mojtaba Khamenei fosse apontado como o novo líder supremo do Irã, tá? Então, isso daqui muito importante. Vamos ver o que que vai acontecer no meio de tudo isso, tá, pessoal?